Agora nós temos empreender em Portugal na prática. 3 estágios diferentes de empresas que ou já estão, ou já elaboraram um estudo de mercado, ou estão começando a dar os primeiros passos. Rapidamente, vou passar para que cada um se apresente, embora que o Edu já apresentou, mas fala do modelo de negócio principalmente. Não fala ainda o estágio que está, e aí eu faço algumas provocações. Começa, grande Vitor. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, dividir um pouquinho dessa história aí da gente em Portugal aí com a Atlantic Hub. Bom, vou explicar um pouco o que é a Snack. A Snack é um estúdio de conteúdo data-driven para as marcas. Traduzindo, o que a gente faz? A gente planeja, cria, produz e desenvolve conteúdos para as redes sociais com a lógica de fazer as marcas serem elas as influenciadoras e não dependerem simplesmente dos perfis ou dos canais alheios. Então, um exemplo do que a gente faz. Desculpe, TikTok de Magalu, canal Coisa Nossa de Guaraná, entre outros. Boa. Quando a gente fala de marketing digital em Portugal, a gente sempre fala que eles estão um pouquinho atrás do que acontece no Brasil. Isso é oportunidade e vocês vão entender como a Snack tem aproveitado isso. Grande Antônio Morales, tradição em tecnologia em São Paulo, grandes parceiros integradores SAP, já estão com estudo de mercado e eu acho que o mês que vem a gente começa essa jornada para o mundo. Fala um pouquinho de vocês. Obrigado, Benício. Obrigado, pessoal. Então, a Ultracom é uma empresa que completa este ano 25 anos aqui no Brasil, uma empresa brasileira. Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Mais perto, tá ok. Boa. 25 anos de existência já. E o nosso principal negócio é prover mão de obra especializada em tecnologia da informação. Seja ela SAP, Oracle, .NET, Java, Angular, qualquer que seja a tecnologia, nós provemos essa mão de obra tanto para grandes players, grandes consultorias internacionais, inclusive, que estão no Brasil, como também para clientes finais. E também fazemos implementação de sistemas, de projetos de sistemas com metodologia própria e daí esse crescimento que nós tivemos muito expressivo, inclusive, após a pandemia, né, nós quase que triplicamos o tamanho da pandemia para cá. Quer dizer, se ela trouxe pontos ruins para a vida, também trouxe algum tipo de benefício, né, para o negócio. E a ideia agora de partir para Portugal foi justamente poder ter lá, inicialmente, uma visão até errada, por isso que foi ótimo conhecer o pessoal da Atlantic Hub, porque eu dizia que eu iria abrir uma filial em Portugal, e eu já aprendi que eu estava errado. Eu vou abrir uma nova empresa em Portugal, um novo negócio com jeito português, né? E isso a gente já fez a primeira etapa do trabalho, que foi avaliar a aderência ao mercado. O Benício nos apresentou aí o relatório outro dia, e agora vamos partir, talvez aí para o mês que vem, para a segunda etapa daqueles 4 módulos que vão nos levar até o final do plano de negócio e tudo mais, para talvez a partir aí de fevereiro ou março, poder já começar a experimentar a possibilidade de ter um cliente lá. Muito bom, muito bom. Com a nossa complexidade enquanto federação, né? Afinal, o Brasil é gigante, ter softwares de GovTech que solucionam problemas reais é importante. Temos aqui a turma da Celepar, que é uma das maiores empresas produtoras de software para governo. E temos a Manatos, que está trilhando um caminho incrível, ajudando o governo a ser digital. Conta pra gente, Plácido. Exatamente. Eu te chamo de Plácido. O Neto, eu só lembro Plácido. Plácido tá vendo curvo Neto. Boa. Não, primeiramente, boa tarde. Obrigado, Benício, pelo convite. Está participando aqui do evento. E é isso mesmo, né? A Manatos Soluções foi uma empresa que, nos seus 20 anos de história, desenvolveu software para Gov. Nosso DNA é Gov, não tem como fazer a descrição de outra maneira. A gente tiver algumas experiências no privado, mas a maior parte foi Gov e com foco em saúde, né? Só que depois de 20 anos de projetos Gov e resolvendo problemas de terceiros e principalmente do governo, a gente quis desenvolver um produto próprio.
pegando esses 20 anos de experiência e desenvolver uma ferramenta que possa ajudar qualquer tipo de organização governamental de qualquer esfera, seja municipal, estadual e federal, né? E com isso a gente desenvolveu o M4P, que é um grande software de gestão, de planejamento, de projetos, de processos e de pessoas, né? Você planeja, você materializa e tem que ter gente para fazer tudo isso. Então, com o M4P você tem esses 4 módulos que eles funcionam de maneira integrada para poder oferecer essa solução para os governos, né? E daí a gente, já pensando no mercado nacional e também no internacional, que a gente procurou a Atlantic Hub, né? Mas como você falou que não era para falar que fase estamos, né? Aí eu deixo para você. Boa, boa. Quando nós nos deparamos, né, e sempre mergulhamos para entender o que o governo europeu e Portugal, pela sua derivação, está olhando em termos de investimento. Um dos itens que mais tem recursos alocados de dinheiro de fomento se chama digitalização da economia. O que é digitalização da economia? É a implementação de sistemas de informação. O relatório de estudo da Manatus é um relatório lindo, que você só vê oportunidade. Falei, meu amigo, tem muita oportunidade. Vitor, vocês já estão faturando e tem uma jornada importante de entrada no mercado. Talvez, se você pudesse compartilhar um pouco para nós, como foi fazer a primeira aquisição de cliente em Portugal e como foi aquele início aonde você fincou bandeira também com um parceiro local. Fala um pouquinho dessa experiência inicial de entrada no mercado, Vitor. Bora. Olha, assim como no caso do Antônio aqui, a pandemia também mudou a nossa vida, porque vocês imaginem que durante a pandemia as verbas das marcas não estavam alocadas em outra coisa a não ser no digital, e a gente começou a trabalhar muito de casa, e um dia chegou, não sei como ainda, no meu e-mail, uma comunicação da Atlantic Hub, e a gente marcou uma conversa. Não chegou um vídeo meu não, né? Não, o pessoal chega aqui falando, eu conheço você, eu assisto seus vídeos. Não foi um vídeo, ainda bem, né? Porque a gente, como uma empresa de vídeo, recebendo um outro vídeo, daí a gente ia ver que você não precisava falar com a gente. Mas, enfim, essa jornada começou conversando com vocês mesmo. E a gente começou a pensar na possibilidade de Portugal, porque a gente desenvolveu uma metodologia no Brasil que a gente entendeu que essa metodologia de dados, ela poderia ser exportada para outros mercados. E foi um pouco dessa pergunta que a gente fez para a Atlantic Hub, como é que a gente poderia testar essa hipótese? Como é que a gente poderia ver se isso era um delírio da gente ou se fazia sentido? A gente já tinha, em conversas informais com outros players nos Estados Unidos, etc. e tal, testado a hipótese, mas não era ainda um estudo propriamente dito. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho com a Atlantic Hub, passando por todas as etapas. Eu me esqueci o nome dos programas, tu me desculpe, Benício. Vocês fizeram Market Fit e depois foram para um Scale Out. Obrigado. E isso foi fundamental, porque isso deu uma segurança para que quando a gente fosse realmente ao mercado, entender o que teria adesão e quais seriam as nossas barreiras, né? E uma das coisas que esses estudos foram nos mostrando, que a oportunidade era justamente o estágio mais avançado do digital, do marketing digital no Brasil em relação a Portugal. Esse foi um fator que nos incentivou muito, porque a gente já estava vivendo aqui algumas coisas que ainda estavam por acontecer em Portugal, como acho acontecer agora, porque as nossas redes no Brasil, como todo mundo sabe, são muito fortes, né? E aí, depois de passar por todos esses estudos, a gente ainda teve um mapeamento de clientes, né? Um go-to-marketing, que isso facilitou demais a gente também por onde começar, por quem procurar, com que approach, né? E para nossa alegria, não vou dizer, eu ia dizer surpresa, mas não foi surpresa, porque houve o estudo, isso teve uma adesão muito rápida. Quando a gente foi para o mercado, em 2 meses a gente já tinha o primeiro cliente, que foi o Els do Grupo Sonai. E isso, daí começou a nossa jornada em Portugal. Olha que legal, hein? É difícil acessar o mercado? É difícil, meus caros.
Mas quando você faz uma jornada alicerçada em produto, proposta de valor e conversa com quem realmente tem interesse no seu produto, você encurta isso. 2 meses, o primeiro cliente